Buenas, meus queridos, tudo bem? A gente decidiu juntar algumas perguntas que vocês mandam frequentemente. A gente também pediu pra vocês mandarem pelo Snapchat perguntas que a gente ia responder, selecionar as melhores e responder. Mas antes de começar a responder, eu quero comentar com vocês uma coisa. Lembra daquele vídeo que eu pedi o número de telefone de vocês para criar um grupo no WhatsApp para tirar as dúvidas? Então, aquele grupo era para o ingresso 2016. Podem ficar tranquilos que ali pelas férias de inverno a gente vai criar grupos para o ingresso 2017, ok? A gente seleciona as melhores perguntas e vai responder para vocês. A gente não é muito tecnológico, tá? Então as perguntas estão numa folha. Vamos lá. Como é a sua rotina em Rosário? De estudo, da vida, essas coisas? A minha rotina de estudos é a seguinte. Normalmente, assim, eu comecei a comer no comedouro da faculdade, é muito bom, eu aconselho ir lá e é muito barato. Então vale bastante a pena pra você não gastar dinheiro à toa. Parênteses, comedor é o refeitório, o restaurante universitário da universidade. Isso. Então eu acordo mais ou menos umas 6 da manhã, aí eu estudo um pouco antes de ir pra faculdade. Paro no comedouro da faculdade, que é o restaurante universitário, e tomo café da manhã lá. Normalmente são 2 medialunas, que são como se fossem uns pãezinhos assim, em formato de meia-lua. É um croissant, exatamente. E com um café ou leite. E depois eu sigo pra aula, fico estudando até umas meio-dia, mais ou menos, até meio-dia. Volto pra casa. Nisso eu almoço e fico estudando aqui na mesinha da sala até a hora que der vontade, porque não sei, né? Uma pergunta que também fizeram relacionada a isso é quantas horas de estudo fora da universidade a gente estuda. A gente vai comentar isso na próxima pergunta também, quantas horas de estudo, mas basicamente a minha rotina é essa. É bem subjetivo, na verdade, essa questão de horas de estudo, porque cada um tem o seu processo de aprendizagem diferente, né? Exatamente. Do que da outra pessoa. Mas, como eu falei pro Ricardo antes de começar a gravar, tem dias que eu posso ficar tipo 12 horas estudando sem problema nenhum, porque eu não me canso, mas é porque eu tô com vontade de estudar. Assim como também tem dias que eu acordo de manhã sem vontade nenhuma de estudar e eu não agarro um livro. Quais são as coisas que você não gosta na Argentina? Não seria bem que eu não gosto, mas me pareceu bastante estranho quando cheguei aqui e diferente, para que ninguém se insulte, né? Como a gente viu nos últimos comentários aqui dos vídeos do canal. Hater. Eu senti que quando eu cheguei na Argentina, eu senti que eu tinha voltado no tempo para certas coisas. Questões mais tecnológicas, não tanto da sociedade, né? Mas as coisas são um pouco mais atrasadas aqui, tipo coisas básicas. Por exemplo, a gente mora num prédio, tu tem que descer para abrir a porta para que alguém entre no teu apartamento. Não tem, como é que chama no Brasil? Interfone com Interfone, exato, interfone que abre a porta e a pessoa sobe. Eu não sei porque na minha cidade não tem prédio, cara. Não, na verdade tem um prédio, mas não sei se tem porta eletrônica também, entendeu? Do interior, mas eu sou bem atrasado tecnologicamente. Exato, os elevadores aqui também são um pouco diferentes, o supermercado é um pouco diferente também, na qualidade de produtos. Tem produtos que são muito bons, mas tem produtos que do nosso uso atual como brasileiros que não é tão bom assim, mas é questão de saber pesquisar. Exatamente. Tem bastante variedade de preços, né? É assombrosa a variedade de preços que você tem em uma mesma cidade sobre determinado produto. Tipo, se você não pesquisar, você realmente se dá mal. E uma coisa para as pessoas que gostam bastante de lasanha, aqui não tem aquelas lasanhas que você compra no supermercado. Então é triste, muito triste. Me tragam uma lasanha da Sadia, por favor. Isso é uma coisa que eu estranhei muito quando eu cheguei. Não tem lasanha. Que tu vai no supermercado, tu vai na parte de comida pronta, congelada, não tem nada basicamente. Tem batata frita, tem umas pizzas de queijo, hambúrguer e deu. Não tem lasanha, não tem nada que a gente tem no Brasil. Como você lida com a saudade da família e dos amigos? Particularmente essa pergunta quem me fez foi uma amiga minha muito grande. Beijo, Vi, pra você. E eu não fico pensando muito pra tentar não ficar triste, entendeu? Mas constantemente eu falo com a minha mãe no WhatsApp e com a minha família, e com os meus amigos eu falo um pouco menos do que eu deveria falar. Porque eu não sei, eu tenho uma rotina muito pesada de estudos assim, porque eu gosto de estudar, eu gosto da medicina, então
Basicamente eu separo bastante o tempo que eu vou falar com a minha amiga, com meus amigos e familiares e o tempo que eu tenho para estudar. Mas eu mantenho contato assim com uma certa frequência disso, sim. Quem acompanha o canal sabe que eu já fiz um vídeo falando sobre saudade. Tudo bem que eu tenho uma família que tem uma vida bastante agitada, assim como a minha, então a gente não tem muito tempo para ficar pensando na questão da saudade. Obviamente a saudade sempre existe, mas a gente não tá tipo, em casa à toa para estar pensando nisso todo o tempo. Também pelo fato de que eles vêm muito frequentemente para Rosário, e eu vou umas 2 vezes por ano pro Brasil. Com a questão dos amigos, eu sempre falei para as pessoas que eu tinha um processo bem diferente com os meus amigos, é que como parece que quando eu saio do Brasil, parece que eu dou um pause na nossa relação de amizade e quando eu volto eu aperto o play. Obviamente a cada pause e play a gente está mais maduro, a nossa vida continuou, a gente está crescendo e avançando, e a gente tem uma outra rotina hoje. Rotinas diferentes e acaba que os pensamentos não são mais os mesmos. E acaba tendo um afastamento nesse... Exato, querendo ou não, tudo se afasta um pouco. Também pelo fato de que, por exemplo, quando eu saí do Brasil, todos os meus amigos estavam fazendo faculdade, eu estava começando uma faculdade de novo, porque eu já tinha começado uma no Brasil. Hoje eu volto ao Brasil, todos os meus amigos estão formados e eu continuo fazendo a minha graduação. Não que isso me gere algum tipo de arrependimento de ter saído, não, muito pelo contrário. Mas acaba que tu entra num outro ciclo de vida, enquanto eu ainda estou num ciclo universitário. E é importante destacar que nem todas as mudanças são ruins também. Muitas delas fazem você evoluir muito. A quarta pergunta é, como foi o processo de adaptação na Argentina? Acho que eu já comentei num vídeo aqui do canal que eu não tive muitos problemas com a minha adaptação na Argentina, fora essas coisas banais de produto de supermercado e morar sozinho. Eu me mudei pra cá com 19 anos, sem saber fazer nada sozinho, então eu tive que aprender a me virar e a realmente... pé na bunda que eles te dão quando você sai de casa, sabe? Exatamente. Se vira sozinho agora. De ter que se transformar realmente em adulto e aprender a ter responsabilidade. Mas foi bem tranquilo o meu processo de adaptação, fora a minha primeira semana na Argentina, que foi bem caótica, justamente por causa disso, eu fiquei doente, foi um caos a minha primeira semana, mas isso é assunto para outro vídeo. E o teu? Eu achei minha adaptação muito fácil, porque como eu também disse no outro vídeo, o Will me ajudou bastante, eu cheguei aqui sem conhecer ninguém. Na verdade eu conheci um menino, amigo meu que chama Felipe, que ele mora aqui comigo hoje, que o apelido dele é Felipe do Pé Preto, depois eu falo a respeito disso. E que ele me ajudou bastante também, a gente foi evoluindo junto aqui dentro de Rosário, a gente foi tendo as mesmas amizades, conhecendo os mesmos grupos de pessoas e foi se adaptando assim. É interessante você vir com alguém, mesmo que você não conheça, e combine de se encontrar aqui em Rosário mesmo, porque cria um vínculo de amizade muito grande, não só por você estar num novo país, mas sim por dependência mesmo, de você ter alguém com quem contar. Então vale a pena você entrar no grupo que o Will depois vai fazer em julho, né? Por aí. Por julho. E conversar com as pessoas que estão no grupo, se integrem, se informem e tentem montar uma amizade assim dentro do próprio grupo para se manter aqui em Rosário bem. A outra pergunta que a gente recebeu aqui é se a gente pensa em voltar para o Brasil depois de formado. Eu particularmente não sei responder, mas que eu quero ter o título para ter a liberdade de atuar no Brasil, sim, eu quero, e muito. Eu também, eu não tenho pressa para voltar para o Brasil, também não digo que eu vou terminar minha graduação, vou voltar, ou vou para outro país, ou vou ficar. Isso é algo muito, muito em branco, assim, sabe, nos meus planos futuros, mas tenho, obviamente, o interesse de atuar no Brasil, mas não é de extrema urgência. Por que decidiu estudar fora e como a sua família reagiu? Isso eu nunca comentei no canal sobre como foi o processo, porque é uma história bem comprida, mas enfim, a minha família, algumas pessoas da minha família tiveram uns problemas de saúde bem na época que eu estava no 3º ano de biomedicina no Brasil. A minha mãe encontrou com um menino que estudava comigo no ensino médio, ele ia se mudar para Buenos Aires, ela fez o contato de nós dois para que a gente fizesse um churrasco de despedida. Aí ela perguntou se eu não queria vir com ele e depois eu entrei em contato, a gente começou a pesquisar. No final das contas, eu vim e ele ficou no Brasil. O meu processo de vir pra cá também foi um pouco longo. Eu fiz 3 anos de cursinho no Brasil. Comecei faculdade de administração, fiz quase 1 ano, larguei também, porque não era o que eu queria. Eu queria poder ajudar as pessoas de uma forma mais ampla, não só com dinheiro, entendeu? Eu queria botar a mão na massa. Que eu vi isso como um curso de medicina. Pensei até em fazer enfermagem por não estar conseguindo passar na faculdade do Brasil, porque eu sou péssimo em redação.
Mas, bom, foi mais ou menos isso. Eu fiquei 3, 4 anos no Brasil, comecei a fazer escola de aeronáutica também, larguei porque eu decidi que eu não queria mesmo. E eu conheci uma pessoa, na verdade minha mãe conheceu no Facebook e começou a perguntar pra ela, como vocês perguntam pra mim e pro Will agora, como que faz pra ir pra aí? Como que faz pra ir pra Rosário, como é que faz pela faculdade, como é que é e tal. E por isso também a gente responde essas coisas pra vocês se sentirem um pouco mais seguros pra vir pra cá. Mas foi basicamente isso. A outra pergunta que a gente respondeu aqui, que a gente recebeu aqui, no primeiro ano, vocês tiveram práticas em hospitais? Vai lá, Will, responde. Então, é meio errado, desde o meu ponto de vista, uma universidade que no primeiro ano joga um aluno no hospital. Por quê? Porque o aluno não vai ter nem base sobre o que é uma célula. Então, o que ele vai estar fazendo dentro de um hospital? Ele vai estar atrapalhando, porque ele não vai saber fazer nada, tudo bem. É muito interessante que o aluno tenha inserção e saiba como funciona, por exemplo, o sistema de saúde, da onde ele está. Como é o cotidiano, exato, como é que é as coisas. Isso é interessante, mas isso sumiu, que é o curso de inclusão universitária, que ele não é, como que a gente pode dizer, um vestibular, não é um vestibular, como já comentaram numa pergunta que a gente tem para ler, a gente vai falar disso depois. E você simplesmente aprende sobre direitos humanos e tem uma prática, vamos dizer assim, que é um convívio que você vai ter que fazer no hospital por um determinado número de horas. Para você conhecer a rotina, para você ver como é que vai ser a sua atuação como médico no mercado de trabalho. Exato. E para quem tem muita dúvida relacionada sobre as práticas hospitalares, a gente começa a ter prática no terceiro ano, em que a gente vê semiologia, semiotécnica, história clínica, tudo no terceiro. A partir do quarto, aí tu tem muita prática no hospital. O cursado do quarto ano, para mim, dos 5 primeiros anos de cursado, é o ano mais carregado, porque tu tem muita hora de cursado realmente, enquanto nos primeiros anos tu está mais na parte teórica. Outra pergunta que a gente recebeu foi: por que escolheram medicina e se sempre foi curso que a gente quis fazer? Bom, eu escolhi medicina mais ou menos em 2012, por aí. Eu não sempre quis medicina na minha vida. Eu já quis ser piloto, eu já quis ser engenheiro, eu já quis ser chefe de cozinha, eu já quis ser um monte de coisa. Mas depois, conforme eu fui amadurecendo, eu fui enxergando os problemas da sociedade, fui vendo como é que era o cotidiano das pessoas e eu realmente queria fazer alguma coisa para melhorar isso. E eu encontrei em medicina o sonho que eu queria seguir. Sobre a segunda parte da pergunta, se eu sempre quis fazer medicina. Não, quando eu era pequeno eu queria fazer veterinária. Nunca prestei vestibular para veterinária. Não, mentira. Eu prestei vestibular uma vez, passei na primeira fase, na segunda fase não passei, mas enfim. E sobre escolher medicina, eu acho que eu escolhi medicina quando eu estava no terceiro ano já, mas tipo, eu fiz inscrição uma vez para o vestibular de medicina, não prestei. Eu prestei vestibular, eu acho, se eu não me engano, uma vez para uma particular, não passei. Mas eu sempre gostei muito da área biológica, da área de investigação, mais do que da parte clínica. Tudo bem que hoje a parte clínica tem me chamado muito a atenção no cursado do quinto ano, porém a parte de investigação também. Tanto é que eu quero fazer infectologia por causa disso, porque tu consegue integrar as duas coisas. Outra pergunta que a gente recebeu é: quais são as operadoras de celulares em Rosário e se a CNH brasileira é válida na Argentina? Vamos pela parte mais rápida. Operadoras de celular aqui: existe a Claro, como no Brasil, a Movistar, que é a Vivo, e tem a Personal, que ela tem um convênio com a TIM, mas não é a mesma empresa. Sobre a CNH brasileira, ela é válida aqui, porém, a partir do momento que vocês tiverem o DNI, vocês são obrigados a fazer a CNH argentina, a permissão de dirigir aqui. E o carro brasileiro, ele pode estar dentro da Argentina durante o mesmo período de tempo que um visto de turista, ou seja, 90 dias. Então, a cada 90 dias, vocês têm que voltar para o Brasil. Se existe um processo para legalizar o carro aqui, sinceramente eu não sei responder para vocês. A gente pode procurar e depois a gente informa vocês a respeito disso também. Mandaram uma pergunta para a gente também a respeito do custo de Buenos Aires e o custo de Rosário. Qual era mais economicamente possível? Bom, eu escolhi Rosário basicamente por isso. Porque eu ia para uma faculdade em Buenos Aires, que tampouco era a UBA, e aí eu comecei a pesquisar sobre valores de apartamento e custo de vida lá. E realmente é um valor superior do que aqui. Por ser a capital da Argentina, é uma cidade com um valor muito alto, como se fosse o valor de São Paulo, assim, vamos dizer.
Eu morei em Buenos Aires, obviamente vocês já sabem, antes de me mudar para Rosário. E essa foi uma das grandes questões, um grande pontos favoráveis em Rosário. Não que Rosário seja uma cidade super barata para se morar, que vocês já viram o preço de aluguel, de supermercado, mas continua sendo mais barato do que Buenos Aires. E falando a verdade, depois que teve a eleição do novo presidente da Argentina, subiu muito os valores de tudo, subiu demais, excessivamente, então tá um preço assim, quase que incabível a alimentação, tá muito caro, tá realmente bem caro. Outra pergunta foi, consegue não se envolver emocionalmente com pacientes? Acho que essa pergunta eu vou poder responder pelo fato de que o Ricardo ainda não tem a parte clínica. Sim, é complicado tu não se envolver emocionalmente com pacientes. Não que eu tenha visto pacientes muito críticos, mas, por exemplo, em ginecobstetrícia, quando tu vê as mulheres parindo e todo aquele sentimento, aquele boom de emoções, é bem complicado tu não conseguir se envolver. Deve ser muito forte mesmo. É muito forte, é muito bonito, principalmente nessa parte, na parte obstétrica e na parte de pediatria, tem umas partes que são muito tristes também, mas acho que com o tempo a gente vai se adaptando. Bom, fizeram outra pergunta aqui pra gente, se existem brasileiros em psicologia. Num outro vídeo que a gente fez no canal, há um tempo atrás, a gente mostrou uma cidade universitária que lá você encontrava o curso de psicologia. Então sim, você tem alguns brasileiros, não muitos, em psicologia aqui em Rosário. Assim como também existem várias outras faculdades. Na verdade, a pergunta veio porque a menina que fez a pergunta tinha medo de não conseguir interagir com os argentinos. Ela até perguntou se era fácil fazer amizades. E sim, relaxa que é super tranquilo isso. Outra coisa que me perguntaram também, só que não está na pauta aqui, era sobre a faculdade de Direito. Mas eu andei vendo por aí que realmente as matérias não batem direito, mas que sim, é possível, e eu vou ver direito como é que funciona isso para depois em um outro vídeo trazer para vocês aqui. Uma das perguntas mais frequentes no canal é se a gente indica assessoria. E não, a gente não indica assessoria justamente por causa disso que nos vídeos eu vou explicando como fazer todo o processo. E eu já vou dizer pra vocês o porquê que eu não indico assessoria. Eu não indico assessoria porque uma grande quantidade, não vou dizer todas, mas elas passam algumas informações muito falsas. Tanto é que a pessoa que mandou essa pergunta falou que a assessoria que ela contactou disse que tinha que fazer uma prova para entrar na UNR. E como o Ricardo falou anteriormente, não tem prova nenhuma. Tem um curso de ingresso para fazer, mas ele não é eliminatório, ele só é obrigatório. Isso é importante, ele não é eliminatório. Então pode ficar tranquilo. Bom, bastante gente também veio me perguntar sobre a respeito de cursos de apoio. Como a faculdade é uma faculdade PBL e que não é o mesmo método do Brasil, as pessoas acabam que não se acostumando direito com o método. Mas é questão de tempo, e de tempo para você enxergar mesmo que é um método realmente de excelência. É muito bom, você acaba aprendendo muito mais que um método tradicional por você mesmo ter que ir buscar as suas informações. Claro, a faculdade te dispõe toda a bibliografia que você precisa, é só você correr atrás para tirar uma fotocópia ou comprar um livro. A respeito de cursos de apoio, eu vou primeiro falar da faculdade, que você tem aulas de manhã com determinados professores que são classes de apoio, e sim você tem, e sim funcionam bem. Agora, a respeito de classes de apoio, eu não queria dizer assim, pô, vai lá e faz, porque isso é de cada um. Eu fiz e pra mim foi esse professor que eu tive, me ajuda até hoje porque eu ainda faço com ele, e vou citar o nome, que é o Mago. Ele me ajuda bastante, aconselho vocês a irem caso vocês não se adaptem ao curso inicialmente de PBL. Mas se você tem uma boa adaptação a respeito disso, já tem um método de estudo prático, bom, acho que você consegue se virar bastante sozinho, porque muita gente se vira sozinho. Mas sim, eu faço um curso de apoio, gosto muito do professor, gosto muito da metodologia que ele usa, porque ele usa o racionamento e não a decoreba para você aprender. Então é isso aí. Outra pergunta foi como são as férias da UNR, se é mais ou menos no mesmo período do Brasil. E sim, é no período de julho. A única diferença que existe por exemplo, existe um recesso invernal, que é o período que a faculdade está definitivamente fechada, que é de 2 semanas. Esse ano, por exemplo, é do dia 9 de julho até o dia 24 de julho. Porém, o cursado de crescimento, que é o primeiro semestre, termina no dia 7 de julho. E o cursado de nutrição começa no dia 15 de agosto.
Porém, esse período que existe entre o final do recesso invernal, ou seja, 24 de julho, até o dia 15 de agosto, é o período em que tem o período do primeiro turno de exames de crescimento e desarrocha. Então, se o aluno se sentir preparado, ele tem que se apresentar no dia 1º de agosto para fazer a prova. Senão, ele começa a cursar dia 15 de agosto e lá para setembro ele se apresenta de novo, ou novembro e dezembro. É importante destacar que ele vai começar a cursar outra matéria, ou seja, se você não prestar a prova dia 1º de agosto de crescimento, ou se você prestar e não aprovar, você já começa a cursar nutrição, que é a matéria do segundo semestre. Ou seja, você vai meio que carregar crescimento, ter que estudar crescimento e ainda ter que estudar nutrição, que é uma matéria bem mais fácil de que crescimento e é extremamente linda, uma matéria maravilhosa. Para mim, eu gostei muito. E a última pergunta foi se é possível trabalhar e estudar. Gente, se for para trabalhar para ter uma renda extra, ou seja, um trabalho que não tem uma carga horária muito pesada, você até consegue. Porém, trabalhar para se sustentar completamente É um pouco difícil. é um pouco difícil, é pesado. Não digo que não tem gente que faz. Sim, tem gente que faz. Acho que até já comentei isso num vídeo anterior. Mas requer muita disciplina na questão de dividir bem os horários de trabalho, estudo, lazer, essas coisas. Eu vejo muitos haitianos aqui na Argentina fazendo isso. E eles realmente são bons alunos e trabalham muito também. Eles têm uma disciplina, uma força de vontade incrível. Sim. De verdade. Eu conheci muitos que largam a vida completa deles lá e com um monte de filhos e mulher, deixa lá, trabalha aqui, se sustenta aqui, manda dinheiro pra lá e ainda estuda. Ou seja, é possível? É, mas depende da sua força de vontade. Bom, a gente vai terminar por aqui. Desculpa, a gente pede desculpa se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas em algum próximo vídeo a gente tenta colocar essas perguntas em pautas de novo que não foram respondidas. Exato. Deixem aqui nos comentários do canal as perguntas que não foram respondidas e que vocês acham que seja interessante responder. Curtam o vídeo, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever. A gente chegou a 6 mil inscritos aqui no canal e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau!